Fala pro seu vizinho aí o poder de uma decisão. Olha nos olhos dele, igreja, pelo amor de Deus. Fala assim, boa noite, como é que você tá? Elogia aí, fala, você tá bonito hoje, bonita. Fala aí, eu te amo em nome de Jesus, amém? Elogia, galera, pelo amor de Deus. Se vocês não forem felizes, como é que vai ser? O poder de uma decisão aqui. Quem aqui já fez uma decisão errada, levanta a mão. Pode levantar os pés, ficar em pé da camarada? Pode. Não precisa. Agora aqui, quem já fez a decisão certa, levanta a mão também. Hein? Tem algo muito interessante no processo de decisões. A decisão certa, ela não é o fim, mas ela é o início de um processo. Como assim, pastor? Quando se decide namorar com a pessoa, aquilo ali talvez pode ser uma decisão certa, uma decisão errada. Mas é o início de um processo. O namoro é o início, assim como o trabalho é o início, assim como estudar é o início, assim como fazer qualquer coisa. A decisão de começar é apenas o início. E você tem um caminho até chegar ao sucesso. O sucesso é nada mais do que o reconhecimento de toda decisão que você fez. Então, quando você chega no final da sua vida e você está casado, você fala o tipo de sucesso no casamento. E o sucesso não é algo que dá para se medir da noite para o dia. Você não mede sucesso só porque você teve um dia bom. Ou porque você teve um dia mau. Porque nós vamos ter dias bons e dias maus. Mas o sucesso, ele é simplesmente o final da jornada. É o final daquela situação. Quando é que você sabe que você teve sucesso na escola? Quando você passa de ano. Amém? Alguns não estão muito amém, porque a galera não passa muito de ano. Tudo certo. Então, quando você passa de ano, você teve sucesso. Mas o sucesso não foi uma prova que você fez. Foi o processo de você estudar e todos os dias para a escola, porque se você estudar e não for para a escola, ele toma falta e perde. Falta tão pouco adianta. Então o sucesso da missão foi concluir um processo. Só que algo muito mais importante do que isso, eu já preguei sobre isso. Fala para o seu vizinho, a sua decisão aponta para ele. Aponta o dedo para ele, igreja. A sua decisão não afeta só a sua vida. Afeta a minha vida. Afeta essa igreja. Afeta a sua família e afeta todos nós. Ontem na cozinha, eu botei para cada um fazer uma função, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu sempre falava, ó, se der alguma coisa errada, a culpa é sua e todo mundo vai comer ruim por sua causa, tá certo? Tá certo, pastor, tá certo, tá certo. Eu falei, a responsabilidade é sua, você entendeu? Entendi. Se você errar, deu ruim para todo mundo. Se você perder o tempo de fogo, vai queimar. E as pessoas que estão aqui vão ficar decepcionadas com você. E todo o trabalho que foi feito, aconteceu o quê? Não deu certo. Pastor, isso é muita tortura. Mas foi brincando, gente. Tá? Calma, não foi nada sério, não. Foi brincando. Até porque o mundo vai ensinar isso para eles. E cada decisão que nós fazemos, não afeta só nós. E você como pai, mãe, você sabe que a sua decisão afeta os seus filhos. Você como família sabe que a sua decisão afeta a sua família. Você como igreja sabe que sua decisão afeta o corpo de Cristo. Quantos estavam conosco não estão mais? Quantos não estão aqui hoje? Nós estamos tristes por aqueles que não vieram, mas ao mesmo tempo felizes por aqueles que estão aqui. Então a nossa decisão, ela automaticamente gera impacto positivo ou negativo. A nossa decisão gera muitas coisas e nós precisamos entender isso. Por quê? Para aprender a valorizar e a calcular como nós decidimos. A Bíblia fala, antes de você sair de uma guerra, eu tenho que fazer uma análise simples. Se com um exército de 10 mil, você pode vencer com um exército de 20. Se caso contrário, você não conseguir vencer, faz lá um acordo de paz. A Bíblia fala, antes de você construir uma casa, faça as contas. Fala para o seu vizinho, você precisa fazer as contas hoje. Nós precisamos fazer as contas bem feitas. E decisões, igrejas, que não afetam tanto. Mas a cada dia que passo, eu percebo que as menores decisões são as mais importantes. Aquilo que você come é importante. Por quê? Porque lá na frente você pode ter uma diabetes, lá na frente você pode ter uma obesidade, lá na frente você pode passar mal. E quem tem intolerância à lactose sabe que sua decisão não é imediata. Você precisa comer alguma coisa com leite e vai se arrepender daqui a pouco. A não ser que você tome a lactase. Mas as nossas decisões, elas têm um poder de mudar muito. E algo que eu quero que você entenda, que a decisão mais difícil já foi tomada. Fala para o seu vizinho. O preço mais alto já foi pago. Jesus Cristo. Então, todas as outras decisões,
Está acontecendo. Ontem ensinando as crianças, se elas errassem, ontem elas erraram, eu dei risada demais. Eu falei aqui, ó, que eu tenho uma calculadora de fazer café. Não sei se vocês conhecem a calculadora de café, mas ela é uma calculadora muito mais precisa, porque eu tenho que calcular não só as gramas, mas as miligramas e tempo. Ela calcula o tempo, calcula as miligramas, calcula tudo. E eu falei, pessoal, coloca aí 200 gramas de farinha de trigo. Aí colocaram 20 gramas. 20 gramas aqui, pai? 200 gramas, pastor. Eu falei, rapaz, isso não é 200 gramas. É porque tem um zero aqui, miligramas. Bota 150 gramas de açúcar. Passaram 1 hora para botar 15 gramas de açúcar. Eu falei, meu Deus. Por que vocês estão demorando para botar 150 gramas de açúcar? Tá aqui, pastor. Eu falei, isso aqui não. Isso aqui é 15 gramas. Só de olhar a gente já sabe. Mas tem decisões que nós temos que errar. Nós vamos errar. E a palavra de hoje é, fala para o seu vizinho, não entre em pânico quando você errar. Isso é sinal que você é homem ou mulher. É sinal que você é humano. Não tenha medo quando você errar, porque você vai errar. Nós vamos errar, igreja, somos falhos. Mas, continuar no erro é outra história. As decisões erradas não fazem de você o pior ser humano do mundo. Faz simplesmente de você um ser humano. Nós pregamos sobre a língua esse dia, sobre aquilo que nós falamos de errado. E todo mundo aqui falou que já cometeu besteira. E vai ser assim. Nós vamos, infelizmente, até nos posicionarmos em Cristo e nos firmarmos com Ele. A Bíblia fala que aquele que quer ser perfeito, domine a sua língua. Então, muitas das coisas que nós passamos é simplesmente uma forma de nos lapidar. E nós vamos errar e temos que ser pacientes com aqueles que erram. Não podemos ser intolerantes. Porque errar faz parte do caminho. Permanecer no erro, não. Mas errar faz parte. As decisões que nós escolhemos erradas aqui já causaram muito conflito, muitas coisas ruins sobre nossas vidas e consequências amargas até hoje. As pessoas, quando se convertem em pastor, já estão pagando o preço de 10 anos atrás. A gente paga o preço de 30 anos atrás, quanto mais 10. Por quê? Porque a decisão, ela vai ocasionar frutos para toda a sua vida. E sabe qual é a decisão que o pessoal toma direto? É das pregações que eu lembro de pastor Alessandro, que me marcaram muito, uma frase que ele falou assim: fala pro seu vizinho, desistir é uma solução permanente para um problema passageiro. Tem pessoas que desistiram de viver. Como assim, pastor? Estão vivas, mas deixaram de fazer suas vontades, estão deixando a vida te levar. E por isso não conseguem tomar o rumo da sua vida. Tem pessoas que desistiram, pastor, eu sou assim, nasci assim, a síndrome da Gabriela, eu vou ser assim para a vida toda. Eu sou uma pessoa que não consegue ir para a academia, não consegue ter uma alimentação saudável, não consegue ter um relacionamento saudável, pastor. Eu sou assim, não vou mudar, estou com 50, 100 anos, não vou mudar. Estou assim há muito tempo, pastor, e as coisas não mudam. Porque você decidiu não mudar. Fala para o seu vizinho, nunca é velho demais. Enquanto você está vivo. Nunca é tarde demais. Enquanto você está vivo. Eu hoje tenho 35 anos. 35, fazer 36. E é o que eu aprendi. Uma desculpa que nós temos, eu estou velho demais. Isso eu falo há 10 anos. Para aprender alguma coisa nova. Esse ano a gente saiu de um ministério e fundamos o Ministério Fluir. A primeira coisa que eu fiz foi matricular no curso de teologia. Já finalizei o primeiro semestre todo, passei tudo, graças a Deus, estou no segundo semestre. Já falei para a Renata, a matéria é latim. Eu falei, só se eu for ouvir os cachorros, porque eu sou ruim em gramática que só. Ainda mais aprendendo latim. Mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou passar. Eu vou me esforçar para alcançar o resultado específico. Mas quando a gente pensa que eu sou velho demais para alguma coisa, a gente nunca vai aprender. Eu tentei várias vezes tocar um instrumento musical e nunca consegui. Estou fazendo um curso de novo. Falei, agora eu vou ter que aprender. Por quê? Porque as nossas desculpas não podem travar aquilo que Deus tem. Nós precisamos hoje decidir a mudar as nossas vidas de uma vez por todas. Você se reclama que algo não dá certo, mas a culpa na maioria das vezes é sua, porque você não quer decidir fazer algo diferente.
Lá em João 12, 24, abram suas Bíblias. João capítulo 12, versículo 24, fala assim: digo-lhes verdadeiramente que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, o que significa morrer, pastor? Significa aquela decisão. Toda decisão que você toma vai abrir e fechar portas. Toda decisão que você toma vai abrir e fechar, vai te botar em caminhos novos e sair de caminhos velhos. A realidade é essa. É aquela velha história do cachorro que você já conhece, já me criticam tanto. É a história do cachorro em cima do prego. O cachorro está em cima do prego chorando lá. E aí chega um compadre pro outro: compadre, por que o cachorro não quer sair do prego? E aí o compadre fala: porque ele pensa que a dor de sair vai ser maior do que a dor de permanecer. E tem muitos de nós permanecemos no prego. Porque nos acostumamos àquela dor. É melhor ter uma dorzinha do que um desconforto maior. É melhor ter uma situaçãozinha do que algo mais intenso. Só que Deus, ele nos chama para tomar decisões severas. Posicionamento a qual seremos criticados. Por amar o próximo, independente do que ele seja. Por adorar o Senhor, independente se fizer sol, se fizer chuva, se as coisas estão bem, se as coisas estão mal, se a videira tiver fruto, se a figueira não tiver. Nós somos chamados a sair da curva, a sermos pessoas que buscam e acreditam na presença, independente do que acontecer, igreja. Mas para isso nós precisamos decidir hoje o que vamos querer colher daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Talvez em suas mãos seja uma decisão muito difícil. Continuar com a sua família, ou largar a sua família. Continuar nos estudos, largar os estudos. Continuar no trabalho, largar o trabalho. Talvez seja uma decisão difícil. Mas cada decisão vai abrir e fechar portas. Você não vai acertar todas. E nem também vai errar todas. Eu espero. Eu espero. E precisamos decidir. Como um cristão, nós somos exemplos. E as nossas atitudes exaltam o nosso Deus ou nos humilham. Porque Deus jamais vai ser humilhado por causa de você. Mas quando você vence, Deus é exaltado, se você é um verdadeiro cristão. Mas quando você perde, você sabe admitir. Falar que nem Pedro. Me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não mereço morrer como meu Senhor. Quando você erra, você admite que o erro foi escolha sua. Da sua carne, da sua vontade. Mas quando você é exaltado, a honra e glória para o Senhor, e Ele vai te exaltar mais porque você se humilha. As nossas decisões fazem uma diferença em tanto. Eu quero trazer uma reflexão muito mais profunda sobre isso. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Eu quero que você entenda o impacto de uma decisão errada levada simplesmente pela cobiça, pela voz do inimigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. No princípio, o homem e a mulher tinham uma criação, tinham intimidade com Deus. Mas uma escolha errada fez com que nós estivéssemos aqui. Pastor, então tudo que eu vivo são culpa deles? Claro que não. Tudo que eu sinto dor por causa de Eva, pastor, não. Não só por causa dela, porque se fosse você, talvez nem 2 dias no paraíso tinha durado, tinha sido mais rápido. Então não foi por causa de Eva. Mas aquilo que aconteceu com Eva e Adão é um exemplo para que nós não venhamos ouvir a voz da cobiça e sucumbir aos desejos carnais, que nos impede de ter o discernimento daquilo que realmente, de fato, é para ser feito.
Você pode fazer uma prova no colégio da faculdade de pescar. E talvez ninguém saiba, você passa. Mas sabe o que isso mostra? O seu caráter. De fazer aquilo quando ninguém está olhando. Eu estou fazendo faculdade online. E na faculdade você marca um termo. Quando você vai fazer a prova, você não pode olhar. Você se compromete a não olhar. E eu qualquer outra rede social, nada do tipo. Nem constar material de apoio. Eu falei, meu Deus, eu sou muito crente, porque eu estou marcando isso aqui. Era nem por ter lido. Se eu não tivesse lido, estava mais fácil a prova. Mas eu já li, agora quebrou. Agora eu vou ter que fazer assim. Passei. Foram as melhores notas do mundo? Não, porque a área de teologia não é a área que eu tenho tanta afinidade, porque é a área mais de estudos científicos, mais da parte de hebraico, aramaico, latim, enfim. É uma parte que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas eu passei. Falei assim, eu vou te honrar, mas por favor, na hora que eu não souber, chuta minha mão para a resposta certa. Me ajude que eu estou lhe ajudando também. Porque poderia ser uma decisão que só Deus e eu saberiam. Assim como você, o que você faz no seu quarto. E eu falo para os casais, se eu vou aconselhar, gente, as grandes compras, vocês precisam acordar. Mas eu vou falar para minha esposa que eu comprei uma bala na mercearia, aí, pelo amor de Deus, aí não tem nem confiança no casamento. Se você fala, tudo bem, não tem problema. Talvez existam algo em vocês que precisam ser tratados. Mas uma decisão errada que Eva e Adão tiveram, isso repercutiu em toda a humanidade. Qual foi a decisão errada? A de Caim e Abel. Olha o que fala lá em Gênesis 4, do 3 ao 7. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim da sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu a expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, e cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim ao seu irmão Abel: saímos para o campo, e quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra o seu irmão Abel e matou. Então o pecado está na sua porta. Cabe você vencer e dominá-lo. As decisões estão na sua porta. Cabe você escolher qual decisão você vai querer. E não ponha a culpa em Deus, não ponha a culpa nos homens, porque a decisão é sua, é você que toma a decisão. Ah, pastor, mas tem muitas vozes. Foi o que aconteceu com Eva e com Adão. Ouviram as vozes que não era para ouvir, caíram em tentação. Então as tuas desculpas não podem ser as vozes da pressão. E eu sei o que é passar por pressão, igreja. Eu trabalhei no banco e muitas vezes eu vi colegas fazendo coisas erradas por causa de pressão de metas. Eu preferia às vezes tomar uma bronca por não alcançar certos objetivos do que fazer algo errado. E as decisões erradas muitas vezes geram impactos negativos que não podem ser remediados de maneira eficaz. Uma pessoa que tem relação sexual fora do casamento, se pega uma doença, uma DST, vai acontecer o que em casa? Destruir a família. Uma pessoa que sai e mata uma pessoa, o que vai acontecer? Ela pode se arrepender, Deus vai perdoar. E aquela vida que foi ceifada? Tem decisões que vão mudar a tua história para sempre. Então, por favor, orem a Deus antes de tomar uma decisão. E sejam na presença dele. E parem de ouvir as vozes que estão em lugares perto de você, mas que não é a voz de Deus. Se ela falar assim, serpente, pode até ser legal o que você falou, mas eu vou consultar Deus agora. O que a serpente ia fazer? Ia sair voando. Se não tivesse voando, você sai correndo, entre a perna, né? Isso é o jeito, é. Ia dar ali na pipa. E quando Deus chegasse, serpente, qual é? Vou te fumegar agora. Está fazendo o povo cair em tentação? Mas Eva fez o quê? Ouviu a serpente e botou a culpa em quem?
A serpente. O que acontece com nós hoje? Ah, pastor, eu errei, mas foi fulano que mandou errar. Foi fulano que mandou errar? E aí sua mãe fala o quê? Se fulano mandar você pular da ponte, você vai pular? Pastor, olhando por esse lado, não. Se a ponte for baixa, a gente pode dar até um mergulho, mas se for alta, não. As decisões erradas são escolhas suas. Então a culpa é sua, não é dos outros. Talvez se Eva e Adão tivessem pedido perdão naquela hora, nós não estaremos aqui hoje. Por assumir o erro. E a Bíblia não fala que eles pediram perdão. Falam simplesmente que eles culparam um ao outro. E é isso que acontece conosco, a síndrome do Éden. Culpar os outros ao invés de assumir os seus erros. Ao invés de assumir que vocês são responsáveis pelas suas próprias escolhas. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, fala assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou concupiscências, algumas versões, sendo por esse iludido e arrastado, e em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então, já está na tua porta batendo as decisões erradas. Cabe você escolher, igreja. Tem coisas que não precisa nem consultar Deus, você sabe que é errado. Tem coisas que estão na Bíblia para você não fazer, você vai lá e faz. Fala mal do seu irmão, causar intriga, contenda, confusão. Isso não é Bíblia, isso está na Bíblia que é condenado, então não faça. As suas decisões geram impactos em todos os lugares. Por isso nós precisamos entender, ou nós somos dominados pelos nossos desejos, ou nós dominamos sobre eles. Quem está no seu comando é o pecado, então ele vai dominar sobre você. Se é o pecado, você é escravo do pecado. É o que Paulo fala. Agora, se você domina sobre o pecado é seu escravo. E você já não comete. Nós estamos passando por uma geração em que muitas pessoas estão tomando decisões erradas. Imagina uma pessoa que toma decisões que não podem ser revertidas. Imagina uma pessoa que faz tatuagem no corpo todo e depois ela quer tirar as tatuagens. O que é que vai acontecer? Vai sentir uma dor enorme e não vai ficar 100%. Imagina uma pessoa que amputa um membro. Como é que vai acontecer? Imagina uma pessoa que casa com a pessoa errada. Depois ela fala que, pastor, eu casei com a pessoa errada, Deus não me ouviu. Claro, você atropelou os bois. Mas a culpa é sua e não de Deus. Quantas vezes eu já ouvi, Senhor, pastor, foi Deus que me falou. Será que foi Deus que falou? Ou a sua alma gritou mais forte do que a voz de Deus? Ou foi a mesma desculpa que o diabo falou para ela? Parece bom, né? Vai lá e prova. Por parecer bom, você escolheu errado e agora você culpa pelas escolhas erradas que você fez. Você toma uma decisão errada, nós não estamos para julgar. Todos nós tomamos decisão errada. Acho que a maioria... Espero que os adolescentes não façam. Adolescentes, por favor, casem depois dos 30 anos, tá? Dos 25, tá bom. Vamos 25. 30 também é demais. Casem depois que se formarem. Não namorem com qualquer pessoa. Melhor, não namorem. Namorem para casar. Se vocês escolherem a pessoa errada, vai ter muita dor de cabeça para vocês. E aí vocês vão lembrar, o pastor falou. Por quê? Quem se envolve com a pessoa errada só tem dor de cabeça e prejuízo. Não percam tempo namorando. Foquem naquilo que vocês estão para fazer, ganhar almas, estudar. E lá na frente, eles vão colher um fruto admirável. As pessoas vão falar, esse homem e essa mulher foram tão focados que conseguiram conquistar aquilo que nós não conseguimos em 30 anos. Conseguiram conquistar aos 20. Agora aquelas pessoas que vão pelas paixões, que vão pelas cobiças, elas automaticamente acabam tomando escolhas erradas. E muitos de vocês, quando chegaram aqui, eu dei risada que tinha gente que não tinha nem terminado o ensino médio. Eu falei, vamos terminar o ensino médio, vamos estudar. Faculdade, nada a gente pensar aí. Vamos estudar, vamos fazer alguma coisa. Porque tem pessoas que pensam que a vida é isso aqui. Estão acostumados. E tá tudo bem, igreja. Cada um tem seu tempo. Tem gente que faz faculdade, tem gente que não faz, tá tudo certo. Mas as suas decisões vão gerar impactos
Eu estava falando com o Renato, eu falei, ele estava falando um tempo atrás, falou assim, se nossos pais tivessem um nível superior, a cultura da nossa casa seria de um nível superior. Renata falou que os pais dela não esperavam nem que ela fosse para a faculdade. Ela fez mestrado, acho que o pai e a mãe dela não sabem nem o que é isso. Eu estou na minha terceira faculdade. Não que isso seja alguma coisa, igreja. Não é. Mas automaticamente o nosso filho vai crescer num lugar onde a gente busca mais estudo. E qual a consequência disso? Ele vai buscar mais estudo. E qual a consequência disso, pastor? A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos de Deus, menos nós sofremos. O pessoal falava que manga com leite mata, não é? Quem já viu essa história? Levanta a mão. Então, como é que o pessoal toma picolé de manga? Ou sorvete de manga? Para quem tem lactose, pode ser que não seja tão bom. Ok? Intolerância. Mas a ignorância, quantas vezes a ignorância? Sabe? A ignorância afeta o nosso poder de decisão. Então, adolescentes, por favor, foquem na vida de vocês. Esqueça esse negócio de namorar. E se o pessoal falar assim, você nunca namorou com ninguém, fala assim, fala com minha mão. Fala com minha mão aqui. Depois que tu conversar com ela aqui, que tu entender o que ela está falando, a gente conversa. E lá na frente a gente vê o que acontece diferente. Não percam tempo com algumas bobeiras. Eu tenho que ter seu lazer. Tem que ter seu lazer. Joga videogame, joga bola, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Busque a presença que ele fica. Mas não perca tempo com tanta besteira. Hoje eu acho que a maioria de nós pudéssemos voltar, principalmente quem é mais velho, falar assim, eu estudaria mais. Acho que a maioria aqui falaria assim, eu estudaria mais, hoje estaria numa profissão melhor, ganhando mais, cuidando melhor da minha casa, teria cuidado mais do meu corpo. Só que fala pro seu vizinho aí, não é tarde para você estudar. Não é tarde para você cuidar do seu corpo. Tudo depende da sua decisão hoje. Eu tenho sido incentivado meus pais e minha esposa a malhar. E eu particularmente não gosto, mas eu sei que é um remédio para mim. Eu falo, bora, reclama menos e malha mais. A energia que vai para reclamar, malha, que aí a gente sai mais cedo. Quanto mais cedo você focar na academia, mais cedo a gente sai. Então não adianta aí que eu tô com pressa. E aí, é ser muito sincero, né? Falar assim, se você cuidar da sua alimentação, só o que você come em casa, quando você sair, você pode comer alguma coisa assim a mais gordurosa, não tem problema não. Mas se tu esculhamba em casa, esculhamba lá fora, aí tá tudo esculhambado. Come feijoada de segunda a sexta, vai comer feijoada. Vou variar, pastor, vou comer uma acarajé. Aí também dói. Não tem barco que aguente. E quais são as consequências? É só olhar para o nosso corpo. As nossas decisões afetam tudo ao redor. Afetam tudo. Talvez o alimento que você come hoje, você fala, vou negligenciar. Mas você pode, por excesso desse alimento, passar mal. Vocês entendem? As nossas decisões pequenas ou grandes vão influenciar a nossa vida. Nós estamos aqui hoje porque nós tomamos uma decisão, amém? Foi uma boa decisão? Para mim foi a melhor. Sabe por quê? Porque se a gente estivesse no mundo, ainda que nós pudéssemos estar com condição financeira melhor ou não, eu não teria paz na minha casa. Eu poderia ter momentos sem briga, mas paz não. Chegar em casa e dormir em paz é algo que dinheiro não paga. A vida, ela vai nos mostrando isso. E as nossas escolhas, elas vão fazendo tanta diferença que a gente aprende, cada vez que você é mais velho, a calcular o que a gente vai fazer. Um dia você achou que estava velho para fazer alguma coisa. Aí Deus vai lá e te surpreende. Você não está velho, você está apenas começando uma nova fase. Qual é a nossa desculpa hoje para não mudar? Qual é a nossa desculpa hoje para não sermos pessoas diferentes? Exemplos como cristãos, como pessoas que perseveram, que caminham na presença de Deus. Aí a Renata chegou para mim hoje e falou assim, amor, bem que tu podia fazer um tiramisu para mim, né? Aí eu comecei a dar risada, eu falei, há 10 anos atrás, como é que tu ia falar tiramisu? Eu ia falar, o que é isso? Aí eu falei, não, eu faço queijo,
Eu faço biscoito, eu faço tudo que precisa fazer, eu faço. Ela deu risada, eu falei, hoje eu consigo fazer tudo, não preciso comprar mais no mercado. Por causa da decisão. Eu me formei em cozinha, não sei nem mais quantos anos tem, acho que tem uns 6 anos que me formei em cozinha. E procurei estudar cada vez mais, mas foi fruto de uma decisão. As minhas decisões hoje impactam minha vida hoje. As minhas decisões de 10, 20 anos atrás impactam minha vida até hoje. O meu casamento vai impactar pela minha vida toda. Esse ano nós vamos fazer 8 anos de casado. 8 anos, igreja. Sabe o que é 8 anos? Alguns, Edi e Lúcia nem conversam, né? Porque conseguindo, Sandra e Daciel, a gente não se fala mais. Simone, não sei nem quantos anos tem, mas deve ter mais que isso, certeza. A gente nem conversa. Deise e Marquiel, eu sei que tem 1 ano a mais, 1 ou 2 anos a mais. 1 ano a mais. Joab e Max vão chegar lá, vão demorar um pouquinho, mas vão chegar lá. Ilma também deve ter mais cedo. Então, vocês têm história. Foi decisão de vocês. Mas será que já colheram tudo que tinha para colher? Claro que não. Todo dia é uma briga nova, é um amor novo, né? É um abraço novo. Todo dia eu não suporto mais isso. Aí no outro dia eu não suporto mais isso de novo. Aí eu falo, eu vou te vencer pelo cansaço, até o dia de suportar, né? No dia que a gente ouve aquela mesma frase. Então, lá em 1 João capítulo 2, fala assim, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, a ostentação dos bens. As nossas escolhas vão impactar uma geração. As nossas escolhas impactam a nossa família. As nossas escolhas impactam a nossa casa e o nosso futuro. Então escolha muito bem. Hebreus 3, versículo 7 e 8 fala assim: assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da aprovação no deserto. Quando você ouvir a voz de Deus, não endurece o coração. Às vezes a voz de Deus é simplesmente vai lá e ora por uma pessoa e você fala assim: como é que eu vou orar, Senhor? É simples, levanta e vai. As decisões mais simples negligenciamos. Como é que queremos que Deus tome as decisões mais difíceis? Se é simples, Deus não pode tomar. Chegou o tempo de nós, como igreja, amadurecermos e crescermos na fé. A Bíblia fala que o mundo anseia a revelação dos filhos de Deus. Esses filhos vêm do grego ruios, que são filhos maduros. Não são aqueles que tomam leitinhos, não são crianças de colo, mas são aqueles que conseguem discernir os tempos e entender o que precisa ser feito. Nós, como igreja, o mundo espera que você é um posicionamento para ele seguir. E eu, a cada vez mais. Nós tivemos uma aula aqui. Quem veio no estudo de quinta-feira aqui, levanta a mão. Quem gostou do estudo, levanta a outra mão. Vocês se entenderam como Jesus está perto. Vocês entenderam como nós estamos sendo enganados. E eu vejo aqui que muitas igrejas pararam de ensinar coisas básicas. Eu não estou falando da minha cidade, estou falando do geral. Porque isso é necessário. E é escândalos e mais escândalos. E o que eu oro é para que a gente não seja escândalos. Porque o mundo espera que a igreja seja luz e não trevas. O mundo espera da igreja um lugar de cura e não de escândalo. O mundo espera de mim e você, homens e mulheres que saibam se posicionar independente daquilo que vai acontecer. Vocês entendem isso? Pastor, então você está dizendo que minha decisão tem um peso maior? Claro que tem. Então eu estou com medo, pastor, vou ter crise de ansiedade. Não precisa ter. Por mais que seja maior e mais importante a decisão, ele tem que entender, quando você confia em Deus, ele vai segurar na tua mão e vai te ajudar. Então todo o peso dela já foi tirado. Agora quando você quer falar assim, ó, deixa que eu resolvo, eu já sei que vai dar problema. Quando a gente faz a nossa força do nosso braço, as coisas ainda não dão certo.
O louvor, quando toca música, a palavra quando é pregada, ela não toca no seu coração porque eu sou uma pessoa eloquente ou porque Max é o melhor tocador, o melhor cantor, Letícia. Não. Se ela tocar, e se ela tocar de fato, é porque o Espírito Santo está falando. E eu agradeço a Deus hoje porque nós não somos os melhores. Porque se fôssemos, a soberba poderia invadir nosso coração e falar assim, não, porque eu prego melhor, porque eu tenho, sei lá, milhares de cursos, e Max toca bem aí, quem é o melhor do mundo perto de Max? Não. Ainda bem que somos, talvez imperceptíveis aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, é esse que Ele se agrada. Aqueles que não desistem, mesmo quando a capacidade não é das melhores. Outra vez eu estava lá na casa de Costa tocando, e eu via que o louvor desafinava, eu falei, meu Deus, o Senhor recebe isso? E aí Deus falou, tão tranquilo no meu coração. Quem se importa com a estrutura é a gente. Deus se importa com o coração. Não adianta melhor ler a letra mais bonita. A letra do louvor é importante, às vezes porque toca a nossa alma. Mas o nosso coração toca a presença de Deus. Não adianta a palavra com mais referências teológicas, com estudo, com leitura do grego, do aramaico, do hebraico, não adianta nada disso. Se nosso coração não tocar a Deus. Então o louvor para mim, a pregação, não depende mais de tantas coisas. É isso que muitas vezes os pregadores se pegam aqui e não entendem. Você veja que eles estão chegando, ficam muito nervosos. Não depende de você, não depende de mim. Depende da presença de Deus. Pastor, o que eu faço para poder pregar bem? Simples, busca Deus. Só isso. Pastor, o que eu faço para tocar bem? Aprenda a tocar em primeiro lugar, né? E busca Deus, só isso. Por quê? Porque as suas melhores decisões você vai fazer lá em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha tua porta e ora a Deus. As suas melhores decisões vai ser quando você entrega nas mãos de Deus e quando você não tenta resolver. Quando você fala assim, Senhor, escreve a minha história, mas você pega a caneta na mão de Deus e quer dizer para Ele como tem que ser feita, não é a vontade de Deus que você quer a sua vontade. E foi por isso que Eva caiu. Foi por isso que Adão caiu. Foi por isso que nós caímos, porque a sua vontade quer ser maior que a de Deus. Eu não entendo porque Deus nos colocou aqui de volta, eu não entendo porque as portas se fecharam, mas eu estou aqui firme. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente se alegra. Eu te falo que eu nunca fui tão grato na minha vida. Porque mesmo com tantas portas fechadas não falta o pão. Mesmo com tantas portas fechadas a gente não parou de visitar pessoas, de cuidar de vidas. Mesmo que a igreja não esteja cheia, a gente não parou de fazer aquilo pelo qual nós somos chamados. Então, passar por problemas difíceis todo mundo vai passar. Fato. Um dia ruim todos nós vamos ter. Mas fala para o seu vizinho que o dia ruim não force você a tomar decisões erradas. Porque na maioria das vezes as pessoas tomam decisões erradas por causa de um dia ruim. O casamento não se resume em um dia ruim. Até mesmo no ano ruim. A gente tá casado e eu falei para ela que o ano mais difícil pra gente no casamento foi quando o Ben nasceu. Não por causa de Ben, igreja, entendeu bem? Eu amo meu filho. Meu filho precisava da minha vida para ele. Mas por quê? Minha esposa não dormia, eu não dormia. Ela, uma bomba hormonal, depois de parir. O que acontece em casa? Faísca de fumaça. Um grita faísca, outro fumaça. E aí eu fazia que nem Davi, me fingia de louco, para ter paz em casa. Mas acontece com todo mundo. Sabe? E aí eu falo, quando a gente vai aconselhar, eu falo direto com os homens, eu falo assim, eu entendo, a gravidez é muito difícil pra gente, né? Aí minha esposa fica com raiva, eu falei, fica tranquila. Eu sei que é difícil pra você, mas pra gente é um pouquinho mais, porque a gente tem que tolerar tudo isso com um sorriso no rosto. Mas isso não faz a gente tomar decisão errada. Ah, pastor, então eu vou me separar porque o parto tá difícil. Não. Se você é um homem ou você é uma mulher, esse é o momento de você abrir mão mais de você mesmo. E entender que a vida não é só feita de dias bons. Nós vamos ter dias bons. Feche seus olhos.